Olá, pessoal, bem-vindos de volta à TV GGN. Hoje eu entrevisto aqui meu querido amigo Marcelo Niel, psiquiatra, e uma grande querida Carmen Lívia. Bem-vindos vocês, como estão por aí? Muito bem, obrigado pelo convite, Mari. Obrigada também, Mari, aqui tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação do celular como porta para o mundo aqui, né? Na questão do isolamento, nesse contexto todo de todo mundo isolado, e como a gente vem usando as tecnologias, aí, os celulares, as redes sociais, para ter contato com o mundo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre, especialmente, esse limiar, né? De o quanto é uma ferramenta de contato e o quanto é uma ferramenta de ilusão. Bom, vou começar então. Bom, eu acho que cada caso é um caso, né? Então, eu acho que ela pode tanto ser uma ferramenta, né? Tem sido, né? Nos últimos anos, cada vez mais e principalmente nesse momento de isolamento, tem sido uma ferramenta importante de contato com o mundo das pessoas, né? Principalmente quem está em isolamento mais integral, né? A gente vê vários exemplos, né? As pessoas se encontrando, família, jantares coletivos, né? Mas também, né, pode configurar, né, para algumas pessoas uma forma de isolamento, né? De não né, de alienação, né? Eu acho que tem uma questão geracional, né? Então, para as pessoas mais velhas, né, muitas vezes isso pode representar a gente, né, mais velho a gente passou essa transição, né, de vivenciar. Então a gente ainda é do livro, do contato pessoal, né, mas as pessoas que nasceram principalmente nos últimos 10 anos, 20 anos, né, os jovens de agora, eles já nasceram inseridos nessa lógica, né, então a coisa mudou muito para eles ele é muito mais real do que virtual. Então já era antes, né? Existe um isolamento, lógico, de uma certa forma, porque você vê jovens, eu já tive exemplo assim, de jovens que ficam conversando no recreio, né, da escola, trocando mensagem ao invés de conversar, né? Mas eles estão inseridos nessa lógica, então para eles é muito mais real do que para a gente que é mais velho, né? Então eles lidam, inclusive, melhor. Claro, tem o tédio do isolamento, tem as reclamações de não poder sair, mas tem uma questão que eles têm mais facilidade, pelo que eu tenho visto, né? Quem tem sofrido muito mais, eu tenho recebido pessoas, desde amigos, conhecidos, profissionais da saúde, que a gente tem dado um suporte, pessoas, né, que têm sofrido, até pacientes, né, que têm sofrido muito com o isolamento, né? Acaba sendo uma ferramenta, o contato, mas essa coisa, a vontade de dar um abraço, a vontade de encontrar pessoalmente. Então, eu acho que tem essa ambiguidade que faz que cada caso seja diferente, né? Mas a gente tem que ter um cuidado realmente. Eu queria só acrescentar um outro viés aí também, né? Eu vejo muita gente compulsivamente atrás do celular, né? Também por conta de uma outra coisa, que eu acho que nesse caso talvez não seja tão bacana, né? Acho que tem um mundo que acabou mesmo, né? Assim, um mundo que será diferente daqui para frente. Eu acho que num primeiro momento, principalmente, mas algumas pessoas ainda agora, ainda nos dias de hoje, o que eu vejo as pessoas tentaram simplesmente transferir, né, uma realidade do mundo real para o mundo virtual, como se fosse só uma questão de plataforma, né, como se fosse só uma questão de você tira dali e passa para cá, né? Então um acúmulo de funções, né, no celular, e o dia inteiro conectado, como uma dificuldade mesmo, assim, de vivenciar um luto, né, de parar para olhar para o que aconteceu e, bom, pegou a gente de surpresa, né? Eu acho que de repente a nossa vida foi roubada, né? E eu acho que é muito difícil você olhar para isso e você pensar nesse excesso de hoje que a gente está vivendo, né? Então, acho que é difícil, às vezes, separar e falar, bom, estou aqui na minha casa com meu marido, 2 filhas, o que a gente pode fazer agora, né? Assim, sei lá, e que amanhã talvez seja de novo e de novo, porque acho que estamos diante de todas as possibilidades de futuro e nenhuma ao mesmo tempo, né? Então, acho que é muito difícil essa parte, e eu percebo que daí as pessoas, muitas delas, às vezes se conectam numas besteiraiadas, assim, né, de celular,
compulsivamente, uma notícia, outra notícia, e não dá o espaço desse vazio. Eu acho que é um espaço difícil, é um espaço angustiante, é um espaço triste, né? Agora, por outro lado, como o Marcelo falou, né? Acho que, assim, ao mesmo tempo é o que conecta. Acho que tem algumas qualidades de conexões muito boas, né? Então, sei lá, às vezes você encontra amigos, é um encontro de alma mesmo, de verdade, né? Então, nesse sentido, mas assim, acho que depois que você vivencia essa tristeza, né, do momento, que acho que o momento ele é denso, ele é lento, ele é pesado mesmo, triste, né? Depois que você vivencia isso, acho que você consegue ter pequenas alegrias ou conexões, como a psicoterapia, por exemplo, né? Acho que está super rolando, né? Para algumas pessoas, e para outras não rola de jeito nenhum, né? Então, acho que queria acrescentar esse viés. Eu acho que essa coisa do luto, ela é uma das coisas que impulsiona um pouco essa angústia, essa ansiedade, essa hiperconectividade mais disfuncional, talvez. Sim, e acaba usando as redes sociais aí para entrar num mundo de ilusão, né? Eu acho que o tema principal aqui da conversa é a questão da saúde mental frente ao momento, né, de isolamento, de pandemia, essa subnotificação, quer dizer, por mais que a gente saiba o que está acontecendo no entorno, é sempre ilusório, né? As notícias, os números, a gente sabe que é fictício e ilusório. E aí você salta para um ambiente virtual, no nosso caso, pelo menos da nossa geração, completamente virtual, né? Então, especialmente quando não se tratam das notícias, mas sim do comportamento das pessoas pelas redes sociais, e vai se enchendo com essa ilusão, né? Como a gente pode separar? Quer dizer, vamos dar um exemplo pessoal. Semana passada, eu fiquei muito no celular. Instagram, Facebook, YouTube. E eu me sinto realmente cansada. A sensação que eu tenho é que só eu não estou dando conta. Quando eu saio do celular e sigo fazendo basicamente a mesma coisa na minha vida isolada, a sensação que eu tenho é mais de comprometimento comigo. Então, ao mesmo tempo que vem o celular me conectando com as pessoas, com o que está acontecendo fora da minha casa, dá a sensação que eu estou me iludindo e exausta. Como que a gente consegue traçar uma métrica para entender a nossa própria saúde e a relação com esse mundo interno isolado e os lutos que precisam ser vividos e esse mundo externo onde está todo mundo isolado também tentando ignorar luto, mas postando, né? Então, acho importante que a Carmen trouxe, né, essa questão, porque exatamente, né, existe um luto, né, e é um luto que eu falo, é um luto de quando você tem aquele parente na UTI, né, que não sai, que está há meses, né, é um luto que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, então é um processo de elaboração contínuo, com uma esperança, né, que a gente possa sair desse coma social, né, porque assim, amanhã a gente espera e prolonga o adiamento, e prolonga o isolamento. Então, a gente tem uma questão aí que não é um luto assim, vai durar, né? Como o próprio luto de uma perda, né? Quer dizer, esse mundo a gente não sabe, né? A gente tem uma expectativa. Será que para o ano, né? Julho, agosto, setembro, né? O que vai acontecer com a gente? Então, e as coisas piorando, né? Então, existe uma tensão, né, de uma expectativa que a gente não se adaptou a essa nova realidade ainda, né? E de fato é muito difícil. Então, assim, daí tem esse lado que fica alienante, né? Porque fica um excesso de conectividade, né? E existe uma coisa alienante, né, da própria sociedade, porque também tem a ver com o consumo, né? Porque quer dizer, os caras estão pensando como é que a gente vai fazer as pessoas comprarem coisas, né, e consumirem. Você vê o consumo de bebida que aumentou, né, a alimentação, as pessoas não comendo mais, todo mundo tem, né, queixa de ganho de peso sem exercício, porque se uma pessoa tem uma dificuldade com uma atividade física, ela não vai começar a fazer uma atividade física no meio do isolamento em casa, né? Então, então a gente vê que e lidar com essa realidade sem na conectividade, assim, reaprender, né, olhar para essas coisas, que é isso. Tem dois tipos aí grandes, né, dois grandes grupos que a gente vê. As pessoas que estão sozinhas, isoladas, né, e daí tem a dificuldade da solidão, do isolamento, né, o que eu vou fazer sozinho, né, não está compartilhando. Tem pessoas que estão, eu tenho conhecidos, pacientes e amigos que estão assim há 2, 3, né, 2 meses sem sair de casa realmente, né? Sim. Porque estão trabalhando de casa, né? Agora, ao mesmo tempo, existem as pessoas que têm uma outra dinâmica que é bastante complexa também, que é a dinâmica grupal,
né? De estar com a sua família, de ter que fazer homeschooling, ter que cuidar do trabalho, né? Eu tenho sentido uma exaustão, né? Porque eu sou, né, muito conectado, a internet virou um instrumento de trabalho já há muito tempo, né? Então, por celular, você mandar o arquivo, esse imediatismo que existe, né? Que a gente tem que, né, responder às demandas de trabalho já existia, né? E agora a gente tem uma questão, né? Em alguns trabalhos que tem que realizar que a gente faz, por exemplo, aulas no ambiente virtual. E daí tem dia que eu fico com a cabeça exausta, né? As pessoas têm falado disso, né? Daí tem tido alterações de sono, que é um excesso de estímulo. Sim. Daí é um outro nível de atenção do que você está se distraindo, né? Sim. Então, o problema da conexão que você não tem, né? Então, isso gera uma ansiedade também. Então, e é muito difícil. Quando você não tem, você se engajar em coisas, né? Principalmente coisas que não sejam o espetáculo, né? Porque a gente tem essa questão da internet que tem a sociedade do espetáculo, que tem que mostrar que está fazendo tal coisa. Eu acho que tem um lado positivo que ajuda pessoas, né? Se você faz uma atividade, você, né? Eu acho que esse é o lado positivo de trocar, né? Trocar coisas. Mas existe o lado que, né? A dificuldade que as pessoas têm de fazer isso sem um espetáculo. Né? Então eu vou fazer uma atividade física, eu vou arrumar a minha casa, eu vou considerar, porque tem muitas coisas que são possíveis de fazer que você não estava fazendo antes, porque a gente tem, de uma certa forma, muita gente com o tempo sobrando. Sim. Uma aceleração, né? Aquela casa que, né, que você não cuida, aquela, né, arrumar o seu jardim, como eu fiz ontem. Né? Então, assim, de você aproveitar esse tempo, né, para fazer coisas, e é um processo que demora, né? E que talvez ele não vá acontecer. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente tem visto as pessoas muito estressadas com excesso de expectativas também. Sim. Né? Isso. Fazer um monte de e coisa a ao mesmo fórmula, tempo. Né? E na busca de fórmulas, né? Eu ia inclusive pedir uma fórmula aqui. Porque eu acho que é uma coisa mesmo de você, do que eu tenho visto, né? Eu tenho visto que não tem exatamente assim, uma previsibilidade, né? No sentido do, bom, é difícil. Imagina você perder um ente muito querido e aí você vai produzir, vai criar e vai fazer. Eu acho que essa é um pouco a comparação, né? Assim, a gente está aí meio barata tonta mesmo, meio zonzo, meio sem saber muito para onde olhar, né? Então, primeiro que eu acho que tem muito essa coisa da tentativa e erro, né? Do que dá bom, do que não dá bom, né? Assim, tentou lá o jardim bacana, para o outro não tem nem condição, muitas vezes, né? Do jardim, ou não engancha nisso, não é muito a dele, né? Como o Marcelo estava falando, né? Então, eu acho que é uma coisa também de dias, né? Porque acho que tem organizado as pessoas pensar em algumas soluções, ou mesmo em algumas rotinas, mas eu acho que a gente tem que estar mais à vontade um pouco com o furo, né, nisso, assim, no sentido de que tem dias que você acorda e não dá, porque tem dias que você tá triste, né, tem dia que você não tá afim, tem dia que talvez seja melhor ficar lá no sofá e ver a série e é isso que dá para hoje, né, assim, por causa dessa expectativa mesmo, né, como o Marcelo estava falando, que acho que às vezes as pessoas acham, bom, então tá, no começo era muito isso, né, fazer a série das séries, né, fazer o combo das séries, a maratona, fazer os cursos, fazer o curso de não sei o quê, colocar todos os guarda-roupas em ordem e tal, e aí você acorda e, puta, o dia é chato, né? Assim, às vezes você tá precisando só dar um alô, uma palavra mais íntima com um amigo, cantar alguma coisa junto, né? E, puxa, é isso, né? É cuidar, né? Mas, quer dizer, existe, então, um contexto que para todos, independente da forma que a gente vem lidando ou analisando a pandemia, existe, não existe, é uma gripezinha, isso, aquilo, existe essa sensação de luto, né? Eu venho vendo vários psicólogos e psiquiatras citando essa sensação de luto pelo presente, de luto pelo futuro, de luto pelos planos, enfim. E, ao mesmo tempo, milhares de pessoas ignorando esse luto porque estão ali conectados. Então, minha produtividade não passou, eu continuo fazendo tantas reuniões por dia, só mudou a ferramenta. Ou o contrário, né? Muito hiperconectados, porque está muito difícil entrar em contato com isso, né? Então, essa era a pergunta. Qual é a dificuldade? Eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada comportamento é um comportamento, mas existe aí um pano de fundo, né, comum a todos, que é isso. Estamos numa pandemia, tem muita gente morrendo, um governo
violento, aí, perigoso mesmo, e esse contexto, que é comum para todos, atinge as pessoas, pelo menos em alguma esfera, de uma forma comum? Então, eu acho que não, né? Primeiro Também porque acho é que isso, não. né? Muita gente não tem essa noção de realidade, né? Uhum. Porque não tem mesmo, por ignorância, a gente tem visto, né? Outro dia eu estava atravessando a balsa aqui de Porto Seguro para Arraial da Ajuda e tinha um grupo de moças conversando. Eu falei assim, esse negócio não pega em pobre, não. Mas ela estava falando com convicção, não era uma brincadeira, Não era né? brincadeira. Então, assim, as pessoas em alguns lugares estão, fora as necessidades, né? Mas tem gente que tem que trabalhar, tem gente que tem que sair. Mas gente que fala que não, isso não existe, né? Então, assim, daí é uma negação pela ignorância, né? Mas Uhum. existem pessoas, né, que negam pela própria dificuldade. Daí a gente volta, eu acho que apela para os clássicos, né, do entendimento. Eu me lembrei como é que chama a mulher? Sobre a morte ou morrer, né? Esqueci, falhou o nome dela. Que é aquela psicóloga que descreveu as fases do luto, que acabou virando um A clássico da Elizabeth, psicologia. é, Elizabeth Kubler-Ross, né? Sim. essa. Que virou um clássico da psicologia e ele é expansível para todas. Ela estudou pacientes terminais, né? Tá. Mas as fases que as pessoas, frente a uma doença terminal, né, à beira da morte, como que a gente vivencia isso? Então, essas fases diferentes, né? Essas fases que tem a negação, a barganha, né, com Deus, com alguma coisa mística, um processo de aceitação, tal. A primeira fase que geralmente a gente tem é a negação. Essas fases elas não são estanques, elas vão e voltam o tempo todo, né? E elas não são sequenciais, assim, não existe uma ordem, né? Então tem gente que entra naquele processo de afundamento, né, de tristeza depressiva imediato, né? Tem gente que fala, não, isso não está acontecendo, vamos sair. Outro dia eu estava vendo um artigo, esqueci o autor, mas das ciências sociais, falando sobre, comparando essa questão das pessoas que vão para a rua, né, assim, que se colocam em risco, por exemplo, em relação em busca de sexo, eu estava falando sobre isso, né? E o julgamento que as pessoas fazem disso, né? Ou aquela pessoa que a gente tem visto, para a pessoa que é dependente química, e que ela tem uma necessidade que vai muito além dessa, quer dizer, o confinamento não é suficiente para ela conter, né, assim, ao risco, o medo da morte, ela não é suficiente, a pessoa sai, vai para a rua, vai se colocar em risco, né, e pode morrer, né? Então, ela está numa atitude de negação e tem um imperioso que é muito maior do que esse medo da morte relacionado, que eu falo que a gente está vivendo meio uma nuvem invisível, né? Sim. Porque a gente não, né, quem não adoeceu, quem não está, você pode ver gente, assim, quem está na saúde, vendo gente morrer nas cidades que estão com uma situação mais crítica, mas, por exemplo, eu estou aqui numa situação, num distrito de Porto Seguro, que é Arraial da Ajuda, e que está meio vazio, né, está tudo fechado, então, assim, você tem uma sensação, mas parece que nada está acontecendo. Sim, Não as morreu mortes, ninguém, os né? corpos. Então, a gente não vê essa coisa, a gente vê na notícia, né? Então, assim, eu acho que a gente vai lidando com esse luto, né? Acho que a gente está num processo de transformação que a gente não sabe onde vai dar, né? O que a gente vê é que, na verdade, tem muita gente adoecendo, né? Dormindo mal, porque mesmo por mais que você negue, por Uhum. mais que você fique vendo lives, né? Assim, em algum momento você vai entrar com essa... Não há... não há nada que seja suficiente o tempo todo que possa manter esse estado de alegria e férias, né? Tá. Uhum. Uhum. Pô, É, e acho que tem uma outra coisa também, né? Que eu acho que a autocrítica, às vezes, ela é difícil, né? Porque eu fico pensando, a gente não sabe mesmo, né? O que vem aí em termos de futuro e não dá muito para prever no sentido de que a gente precisa ainda do dia a dia, precisa ir vendo como é que as coisas são, tá tudo muito incerto, né? Mas o que eu acho que muita gente tem feito, esse povo que já aceitou melhor, né? Essa situação é rever um pouco o que fez sentido até aqui, né? Então, você está em casa com pouco tempo ou com pouca disposição, vale a pena manter aquela coisa? O que é que você consome? Aquele curso que você ia dar, ele realmente faz sentido? Porque agora que você tem menos tempo, você vai investir em coisas que te falem mais da alma, não sei, né? Então, nesse sentido também, assim, o que fez a gente chegar até aqui, né? Porque acho que se fala muito desse futuro roubado e desse presente roubado, mas, assim, o que possibilitou que a gente chegasse até aqui como civilização também, né? Que posição é essa que o homem ocupa aí
de se ver como a inteligência centro da natureza, essa desintegração com a natureza, né? Assim, você vai lá e tudo bem, você capturar um animal silvestre, né? Assim, que atitudes nossas, né? E eu acho que tem muito pouca reflexão nesse sentido, né? Então, eu acho que é um bom tempo, né, para gastar uma energia aí, que é menos para fora e mais para dentro mesmo, nesse sentido do que eu faço no meu dia a dia que colabora com estarmos onde estamos, né? Bom, fora a situação política toda, enfim, mas, sabe, esse tipo de coisa que eu acho que faz, eu vejo que as pessoas têm feito menos isso ainda, né? Assim, ainda é uma coisa muito do que você faz com aqui agora, do como é que você lida com isso, mas de se voltar um pouco para si, né? E eu acho que as pessoas que conseguem menos fazer isso, vejo que tem uma ligação também com essas pessoas que estão aí no show, né, no espetáculo, aí, né, postando mil coisas e, né, mil coisas desconexas, na verdade, ainda, né? E as festinhas e sei lá o quê, né? E os não vou generalizar, lógico, porque tem como o Marcelo... Sim, acho que tem a questão né, de alguma ignorância, de que não dá para deixar de lado, mas fico pensando quão pouco tem de autorreflexão também, né? Isso tudo. Eu fico pensando que uma das coisas que ajudam, e aí eu lembro até do Viktor Frankl, né, quando escreve a obra ali de dentro do campo de concentração, que uma das coisas que aumentava a resiliência, né, dessa fase e tudo mais, era você imaginar um futuro, né, você imaginar alguma coisa para além, né, desse momento, que nesse momento é bem complicado, mas eu fico pensando que tipo de futuro que a gente gostaria de ter, né, e que ações desde hoje, né, por que agora você compra do feirante ali, do lado da tua casa, e por que até então você comprava nos grandes mercados, né? Assim, será que isso não dá para se manter depois, né? Que a gente puder abrir as portas e sair de casa, né? Aproveitar esse momento para fazer uma autorrecriação, então, né? Isso. Um impacto pessoal. Eu acho que essa questão da eleição, a gente fala, a política, e se coloca muito de fora desse resultado, né? Eu tenho feito essa análise. Eu acho que a gente perdeu por WO para esse maluco, na verdade. Eu lembro uma coisa que foi uma ação nas eleições que o pessoal vira voto e ia tomar cafezinho com bolo para tentar virar voto de um crápula desse. Quer dizer, reavaliar essas coisas, essa proporcionalidade, né? O nosso WO, que eu chamo, tipo, é com todo mundo, né? Essa impressão. No atendimento clínico, vocês dois estão atendendo online, né? Sim. Como tem funcionado essa... Por exemplo, tem pessoas que eu entendo que não vão online, né? O online não flui. Mas essa pessoa, ela está querendo, está em processo terapêutico, ela está afim. Esses pacientes, vocês veem essa mudança pessoal dentro do atendimento clínico? Quer dizer, pessoas que estão se transformando, se movimentando para se transformar, porque entenderam que não vai dar para sentar ali no divã daqui a pouco, que vai demorar um pouco mais, mas que estão se esforçando aí para se comprometer com esse novo, que a gente nem sabe direito o que é. Como que está isso no atendimento? Eu tô ficando desesperançoso, na verdade, porque eu acho que tem o sim e o não, né? Então tem aquela pessoa que já está, né? Eu percebi assim que logo no início do isolamento as pessoas desapareceram, né? Porque surgiram outras preocupações, o isolamento, o homeschooling, como que vai ficar, né? Vai ter emprego, não vai ter emprego? Então as pessoas deram uma desaparecida, né? Mesmo já oferecendo um serviço de atendimento online. Agora, né, depois de mais de mês, tal, que as pessoas começaram a aparecer algumas por real necessidade, quer dizer, naquele sentido que estava numa crise, inclusive pessoas novas, né? Mas os que tinham sumido passaram a aparecer, inclusive pela necessidade, inclusive no meu caso como psiquiatra, eu tenho algumas terapia também, mas atendimento psiquiátrico, e o CRM liberou, né, o atendimento, a telemedicina. Então tem receita digital, tal. Então assim as pessoas começaram a ter essa necessidade de estar acabando o remédio, né? Mas então agora tem surgido. Agora tem gente que está num questionamento. Tem gente que está, né, se revendo, pensando no que, né, novas, até na questão da criatividade que vai surgindo, né, que demora de um tempo
Às vezes você precisa se ensimesmar, né? Você precisa se fechar num estado depressivo, né? Que não é a depressão doença, mas um estado de fechamento para surgir algo criativo, né? Então, até no trabalho, o que eu vou fazer agora? Se isso continuar assim, né? Então, você vê gente que está se reinventando, né? Começa a fazer entrega de comida, começa a produzir máscara, né? Tem gente vendendo, novo, né? Começa a usar as plataformas, né? Então, uma forma de sair, porque sempre vai ter, né, essa possibilidade, né? Sempre né, a gente tem essa capacidade de criar um outro sistema, né? Mas tem gente que não, tem gente que ainda está preocupada com o seu, né, com o fato de ter que limpar a casa, né, que não pode ter a faxineira, né, que quer a faxineira, mas está com medo que ela, né, que ela te traga o vírus, né, essa relação da desigualdade, né, principalmente eu vejo que quem está inserido num sistema muito de privilégio, né, e não tem essa consciência, né, de que aqui do outro lado aquela pessoa que está sofrendo, está sem emprego, que está, né, gente passando fome aumentou, né, gente que está jogando cachorro na rua porque acha que está, né, os mitos contagiando. Então, essas pessoas, muita gente não está preocupada, está preocupada em defender aquele mundinho dela, aquele seu status quo, né? Tipo, aquela sua forma de vida, só com o seu umbigo, continua. assegurar a sua rotina, né? Então, a grande preocupação que é um nível de estresse, né, para aquela pessoa, para onde ela pode chegar, né? Que esse é o máximo que ela consegue, né? Eu acho que a gente tem que ir sem julgamentos, mas entender que aquela pessoa não é nem capaz, né, naquele momento de se angustiar com aquilo. Talvez venha depois, talvez não venha. Porque se passar, né, se a mês que vem a gente estiver liberado, é ótimo, né? Ontem eu vi uma notícia que o pessoal né, a Paris, né, abriu o acesso às ruas, e daí tinha uma fila na porta da Zara, né? Eu vi. Né? Então, assim, fala assim, daí alguém escreveu, né, do post que eu vi. Quer dizer, esse mundo não vai mudar nada mesmo. E as próprias entrevistas das pessoas não era que eu preciso, né? Assim, estava com muita saudade de comprar uma coisinha, né? Eu tenho visto, inclusive, né, assim, na minha clínica, pessoas que eu fiquei bastante assustada no início com essa fala, assim, porque era uma fala, olha, não está acontecendo nada. Então, eu vou parar um tempo, né, só durante a quarentena, porque não está acontecendo nada, né, então eu não tenho o que contar. Então, nessa direção do que o Marcelo estava falando, né, que como assim não está acontecendo nada? Né? Porque, puxa vida, está acontecendo tudo, né? Mas para aquela pessoa, o fato de eu não saio para almoçar, eu não entro no prédio do meu trabalho, eu não tenho pedidos, encomendas na empresa, aquilo é tudo, então não está acontecendo nada, né? Então, eu tive mais de uma pessoa, assim, né? Algumas pessoas com essa mesma fala, né? Então, nesse sentido, pensar grandes transformações e não sei se esse fazer nada dentro de casa esse tempo inteiro vai acabar engendrando alguma coisa nesse sentido, mas por enquanto não tem nem o que refletir, percebe? Assim, e em compensação, pessoas assim, né, super assim, repensando de tudo, desde coisas diárias até relacionamentos, até trabalho, até função do trabalho no mundo, né? Então, acho que é assim como você estava dizendo, né, Mari, de pessoas aí que fazem o espetáculo e pessoas que estão aí tentando se conectar de fato, eu acho que tem a mesma amostragem na clínica. A questão da receita que eu ia pedir, né? Na verdade, já fui gongada, já foi falado que não há receita, mas eu vou pedir do mesmo jeito. A gente tem recebido diversos relatos das pessoas com esse desânimo. Algumas, né, como vocês estão falando, não está acontecendo nada, não percebe, estão muito ligadas com esse microcosmo. Agora, existe um enorme volume de pessoas das mais variadas classes e atividades e tal, que vem falando dessa estafa, esse cansaço. A minha cabeça não está legal, né? Então, esse relato da minha cabeça não está legal, a minha cabeça não está legal. Vocês dois, como profissionais da área de saúde mental, mesmo que não uma receita, mas algumas dicas, ou exercício, ou, gente, façam terapia mesmo, para deixar para o pessoal, para manter, assim, o mínimo possível da cabeça, sem estar alienada, né? Sem estar aqui, estou vivendo a jardinagem, o cachorro, tá tudo bem.
e sem também estar nesse nível de desgaste do tipo, não tem nada para ser feito, não tem aí alguma receita para isso, para manutenção da saúde mental nesse momento? Eu acho que a primeira coisa é a aceitação, né? Porque eu Uhum. acho que a gente foi, como a Carmen falou, a gente teve um cotidiano roubado, né? Então a gente não tem e a gente não tem a gente não sabe até quando vai, quer dizer, então tem uma série de um tempo que a gente não controla, né? E agora, se você pensar, por exemplo, se você parar para pensar, eu acho que a primeira coisa que é proposta, acho que a primeira receita é uma reflexão sobre si mesmo, né? Cada um a seu nível, lógico, mas eu acho que a gente precisa olhar assim. Se você não tivesse que trabalhar, porque todos nós temos, né? Aquele dia que você não dormiu bem, aquele dia Uhum. que você não está com vontade de sair da cama, por mais que você até goste do seu trabalho, você queira, né? Você goste do seu cônjuge, é cônjuge, né? É cônjuge. O cônjuge, por mais que você não goste do cônjuge, tem o lado que você não gosta, o lado que você não gosta dos seus filhos, né? Que, quer dizer, tudo isso fica, vamos chamar assim, holofotizado, né? E daí, assim, aquele dia que você não tem vontade, ele tá na sua cara, porque aquele dia que você tem que trabalhar, né? Você tem que sair para o trabalho, você se levanta e fala assim, nossa, que merda, que coisa, esqueci do palavrão. Você É. pode, né, naquele dia você não, se você pudesse, você ficaria em casa, né? Daí Uhum. você não iria, você ia ficar debaixo da coberta, aquele dia chuvoso, ou mesmo que está ensolarado, você está de saco cheio, né? Porque a Uhum. sociedade de consumo e essa mentalidade que tem hoje do sempre rico, você tem que estar sempre ocupado, não nos permite que a gente olhe para isso e aceite, né? Essa baixa, né? Ela é inaceitável na nossa sociedade, né? Hoje a gente fala, existe toda uma corrente, né, do ócio criativo, mas sempre tem que ser criativo, mas não tem que ser criativo, às vezes você só quer dormir, né? Sim. Então, assim, e o fato de você estar privado das coisas, né, Uhum. subtraído, faz com que você olhe para aquilo e fale assim, tipo, não tem como você, né, você dar aquele input extra e sai, eu vou trabalhar mesmo cansado, com preguiça, querendo, né? Aquele dia que você fala, Uhum. nossa, hoje eu queria estar na cama, e daí aquele dia que parece que vai dar tudo Sim. errado, né? Uhum. Você não tem, né? Então você não tem esse estímulo que é né, Eu vou uma sair, vara que te empurra, né, que eu te vou sair obriga a ir. desse lugar, né? Tem que Uhum. fazer o almoço para o seu Uhum. filho, né? Você tem que, né? Né? Porque você tem que fazer a lancheira para a escola. Não sei se lancheira é uma palavra antiga, o case Não de sei como comida, né? fala Pode hoje chamar, também. mas enfim, né? Você não tem que passar a roupa, a camisa, né? Você tem que cuidar do que você não quer cuidar, né? Olha a nossa conversa. E de repente, mas de repente você se vê, não tem, assim, daí você está a fim de ficar, né, na cama e de repente você não tem que trabalhar, não tem o serviço online, tem gente que está sem trabalho, né? Daí, o que você faz com isso, né? E nesse, como o Carmen falou, você não chegou essa reinvenção, os cursos, né? Você não tá, porque daí não tem um estímulo que é necessário. Se você não for trabalhar, você é mandado embora, né? Se você não assistiu o curso que vai reinventar a sua vida, né? Né, fazer o super power, o workshop, não sei o que lá, né? Não tem ninguém te obrigando a isso. Sim. E não tem Uhum. ninguém Né? nem Então, vendo, nem te o estimulando que você faz com isso? Então, para assim, eu acho isso. que Uhum. o primeiro desafio Uhum. é ser capaz de aceitar que É. talvez aquele dia e ser generoso consigo, né? Que Uhum. aquele dia você não vai ser produtivo, que aquele Uhum. dia você tem gente que não pode, né? Porque tem que cuidar do filho e tal, mas tem gente que pode, né? Aquele dia você Mas até do filho, né? Porque eu vejo muito esse negócio do homeschooling, né? Eu tenho aqui duas, né? Uma de 3, uma de 5. E às vezes eu acho que é uma piração essa reunião, o grupo de pais do WhatsApp e tal, porque até com os filhos, né? Eu penso assim, olha, decidi chegar no fim dessa pandemia de um jeito que é todo mundo aqui estão. Ponto. Minha filha está se alfabetizando. Você vai alfabetizar na pandemia, você vai não sei, sabe? Assim, então é assim, tem dia que eu consigo entrar lá com ela e ela tem 25 ainda, né? Então eu preciso fazer tudo. Então é um tempo de sentar e a outra 3. Você tem que sentar junto, fazer. Para mim, assim, se garantir que ela esteja conectada com os amigos da escola, conectada com a escola, com um interesse, uma curiosidade de fazer algo gostoso, diferente, que desperte um interesse no dia, tá ótimo. Mas tem mãe ali que está pensando e louca para marcar reunião com a professora,
para discutir como é que faz para discernir o C do C cedilha. Gente, é uma loucura. É Né? um preciosismo, né, para esse momento. Qual que é a relevância? Eu acho que nesse momento é muito mais resiliente se ela souber, se ela puder estar comigo, se eu puder não estar louca, não tão louca pelo menos, se a gente fizer um arroz junto, se a gente lavar a louça juntos e não vai ficar perfeita porque ela não sabe, né? Mas assim, é o que temos para hoje, porque eu não tenho esse tempo todo disponível, eu não sou professora, eu não sei como alfabetizar, então até mesmo no cuidar dos filhos e tal, eu sou super de acordo, estou super de acordo com isso que o Marcelo está falando, porque havemos de ter uma necessidade, né, uma generosidade com as nossas necessidades nesse momento, assim, e mais que isso, mais não, tanto quanto, acho que tem um entendimento de que a poesia agora ela é pequenininha mesmo, né, não são dias maravilhosos, são dias difíceis, são dias tristes, e é isso, é o que temos para hoje, né, então como é que dá para ter pequenas alegrias, né, pequenas coisas que fazem sentido, pequenas conexões, né, assim, significativas, porque não tem mesmo, a gente está super ocupado, cheio de coisa que a gente não gostaria de cuidar, cuidando, né? Tudo bem, não tem receita, né? Mas tem algumas dicas que a gente vem assistindo aí dos especialistas de escolher os lugares onde vão buscar notícias algumas vezes por dia, quer dizer, não se manter o tempo inteiro ali, F5, 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 atualiza, vamos ver o que está rolando. Para vocês, essa métrica, né? O quão é importante, como se fosse proporcionar isso no dia a dia, na rotina, vai ter. Eu adoro ter uma rotininha controlada, então vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Existe um número geral de notícias que é bom a gente ver para a cabeça, de tempo para a gente passar sozinho, de tempo para a gente compartilhar com os outros, ou isso também varia muito de pessoa para pessoa? Eu acho que é muito variável, né? O que eu acho, assim, sobre notícias, né? Eu acho que é o menos possível, né? Eu acho que não dá para a gente ficar zero, porque a gente tem que se atualizar e tem que ter contato com essa, né? Com o que está acontecendo, né? Agora, eu acho que tem que ter um limite, né? Bem modesto, né? E a gente tem que pensar no que a gente compartilha, né? Assim, Isso. eu acho que o grande desafio, né? Nesse sistema que nós estamos inseridos, né, neste momento, é a rede, né? Que rede é essa que a gente tem, né? Sim. Que a gente conta com ela e como é que a gente também cuida dela, né? A rede ela é um processo dinâmico, né? Que você tem é um sistema todo respirante, como nós somos, né, enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Então não precisa nem ser esotérico, né, nem pensar num espiritual, embora eu acho legal pensar, mas eu acho que você pode pensar no sentido relacional, né? E aí você tem que, por exemplo, às vezes eu vejo coisas na internet, isso é um exercício que eu já venho fazendo há muito tempo, que é o exercício da não fofoca, né? Porque esse compartilhamento excessivo também é fofoca, né? E ele é pernicioso para aquela outra pessoa. Então, por exemplo, outro dia eu vi um boletim epidemiológico assim grave de uma situação, não sei o que lá. Aquilo me impactou e assim, eu tinha, claro, você está sozinho, né? Estava sozinho em casa, eu falei, vou mandar. Daí eu olhei e falei assim, qual é o benefício que eu vou levar para essa pessoa compartilhando esta mensagem? O corpo sendo abandonado da rua, né, o caos daquela situação. É lógico, e aquela pessoa tem noção de realidade. Então eu pensei, eu tô infligindo um sofrimento para ela que ela não pode lidar. Então eu seguro, né? E que ela já sabe, né? Não é alguém que você precisa chocar, né? Mas a gente às vezes não viu uma coisa mais chocante, né? Que eu acho que essa contribuição da sociedade de espetáculo também com a morte, né? Então eu olho e às vezes a pessoa me manda mensagem, quando eu vejo que é alguma coisa assim, eu pergunto para a pessoa o que é, né? Para saber o que ela está compartilhando comigo, para saber se eu quero ou não ver, né? Então eu tento escolher na medida do possível, porque eu não quero ver coisa de gente morrendo. Eu sei que as pessoas estão morrendo, né? Inclusive por ser profissional de saúde, eu estou muito mais próximo disso do que outras pessoas, né? Então, mas eu, pela minha saúde, eu escolho me afastar disso, porque eu sei o que está acontecendo, né? E aquela pessoa que não sabe, né? Não vai adiantar você mandar a mensagem para ela, né? Como a gente falou um pouquinho de política, assim, não vai adiantar você falar para aquela pessoa que ainda é apoiador desse atual governo, falar que aquele governo não presta,
Sim. Porque a conversão dela vai ser ela com ela mesma. Em algum momento ela pode ver ou não. Eu não tenho a menor expectativa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma escolha, né, do que a gente faz com a informação que a gente recebe, né? Com a gente mesmo, eu quero ver isso, eu preciso ver, né? Né? E a Dá gente uma tem que ter, sensação. né? E eu acho que eu tenho feito uma coisa, 2 exercícios que eu acho muito interessantes de coletividade, né? Um exercício quer dizer, esse já é um exercício do compartilhamento. O outro eu faço assim, as pessoas vêm na minha cabeça. Às vezes a pessoa até diz que eu não falo há mais de ano, eu penso nessa pessoa, daí eu mando uma mensagem para ela. Isso tem acontecido comigo. Outras pessoas assim, que aparecem do nada. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Né? Para saber, né? E para saber que porque tem pessoas que estão num grau de Cuidando, solidão, né? isolamento, que aquilo pode ser deletério para ela, né? No sentido de um suicídio, no sentido de uma piora de uma depressão, né? Então, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele tem um tratamento de depressão, ele está em isolamento. Daí eu falo assim, né? Vi que ele não estava muito bem, acompanhando pelo Facebook, né? Que são termômetros, né? Daí eu mandei mensagem, de vez em quando eu mando, né? Falo assim, é um cuidar, né? E tem pessoas que também, né? Mandam para mim, né? Então esse é um exercício. E aqui especificamente com alguns amigos que a gente se vê muito, né? Um lugar menor e que a gente tem pequenas, né? Eu acho que em todo lugar a gente tem, né? Os pequenos círculos. Eu comecei como eu tenho que sair porque eu tenho que trabalhar, né? Eu trabalho num CAPES e em Porto Seguro, então eu não estou no isolamento completo, né? Mas eu me considero em maior risco do que, né? Assim, de contrair, de contagiar pessoas, então eu não posso ficar abusando disso. Mas o que eu faço? Às vezes, eu gosto de cozinhar, eu cozinho, né? E divido com as pessoas, então eu faço um delivery. Eu distribuo. E hoje em dia, nesses últimos dias, a gente tem trocado as comidas, né? Então, eu levo um pão, né? Eu fiz um pão e a pessoa me dá um feijão, entendeu? A minha amiga vem na porta, e isso eu percebi que foi um estímulo, né? De saúde, né? Então, a gente se vê de máscara na rua, né? Conversa uns 5 minutinhos, né? Além da conversa que a gente tem na rede, no WhatsApp e tal, mas aquilo traz uma vivacidade, eu me importo com você, né? Então a gente tem que cuidar, né, daquele outro, né, que precisa. Eu acho que está sendo tão fundamental essa rede de apoio, né? Porque eu acho que é isso, dá uma sensação de revezamento de remo, né? Tem aquele dia que você está melhor e que você pode chegar até o amigo e dizer oi, aí faz toda a diferença, né? No dia dele. Tem aquele dia que você está para baixo também, que aí dá o remo para o outro te leva um pouquinho. Eu acho que isso tem sido bem, bem importante, né? E acho que até em prol dessas coisas, eu acho que tem que ser muito mais restrito mesmo esse acesso às informações, porque é de uma energia muito mortífera, né? Então, assim, você tá lá, você tá tentando fazer um dia melhor, conversar com alguém, cozinhar uma coisa mais gostosa. Aí você vai lá, lê aquele treco de novo, Bolsonaro, pandemia. É de um baixo astral, assim, que, nossa, só alavanca, né? Assim, toda a energia de vida que você estava tentando levantar ali, né? Não é o Sejamos Leves da Regina Duarte, né? Mas, né? Não, de longe não é o leve da Regina Duarte, acho que a gente tem que se informar. Aliás, inclusive é olhar o pesado mesmo, tipo, tá pesado. Mas acho que tem que ter um momento no dia para fazer isso, né? Porque se você tá o dia inteiro conectado com isso, eu acho que, não sei, acho que soterra qualquer energia de vida, né? Porque é muito mortífero, é muito destrutivo, né? A gente teve um entrevistado na semana passada, o Rumba, e ele é do Portal de Favelas, né? Ele falou: vocês estão chocados com uma realidade que a gente vive há muito tempo. Sim. Essa questão de ter ultrapassado uma linha, né? Que é a linha social, socioeconômica, para ele ter contato com essa tragédia, com a escassez, com o enorme número de mortos, como se fosse uma coisa rotineira, já vem acontecendo há muito tempo, né, nas comunidades, nas favelas. A questão do governo, né, o governo do Rio de Janeiro, esse Witzel, completamente genocida. São coisas que vocês acham que essa pandemia trouxe debaixo, né, dessa camada que sempre existiu e a gente sempre teve a elite, enfim, até mesmo a gente, né? Não é uma coisa que tocava a gente rotineiramente, o número de mortos. Morria muita gente, mas não era aqui.
essa sensação de que agora é aqui, será que nem isso consegue promover uma mudança no status quo das pessoas? Tipo, agora chegou aqui. Quero dizer, essa ignorância que a classe média, né, especialmente no Brasil, tinha em relação aos pobres, às comunidades das favelas. Será que esse momento onde as mortes chegaram na nossa porta, né, quer dizer, agora quem morre é quem vai para a Europa, falando de uma forma bem sucinta, será eu que... particularmente não acredito. Eu acho que eu acho assim, existem pessoas que podem ser mobilizadas, né? Uns anos atrás, quando eu estava iniciando os estudos do doutorado, eu li um livro, como é que chama? A Morte e os Vivos, né? Que é um cientista social, ele escreveu o livro na década de 70 e ele vai para um país que eu esqueci agora, Ziegler, o nome dele. Ele vai para um país da África, esqueci qual era o país, mas daí ele é a primeira vez que ele tem o impacto dessa diferença social que até então ele não tinha nenhuma, né? Ele é hospedado num hotel, que é o hotel para o turista, né? Completamente separado, e daí ele vê uma criança morrendo de fome na cerca, que divide o terreno do hotel e é onde as pessoas não podem estar, né? E aquilo faz uma mudança nele, né? E daí ele muda completamente o foco de estudo dele, ele passa a entender a consequência nefasta, né, do colonialismo, né, que a gente ainda vive. Então ele foi tocado. Eu acho que existe uma esperança que pessoas possam ser tocadas, né? Mas eu não acredito nisso numa coisa de massa, né? Porque eu acho que eu ainda vejo a pessoa muito preocupada. Ela está preocupada assim, se a faxineira, se o motorista, se o serviçal dela morrer, oh, coitado, ele era tão, né? Mas ele não, mas não a ponto de pegar um pouquinho daquele seu muito dinheiro e transformar a vida daquele sujeito, né? Uhum. Então, assim, Uma mudança mais estrutural, né? Eu acho mais que são poucas pessoas, talvez, né? Eu acho que eu vejo pessoas que já tinham algum engajamento e aumentaram o seu engajamento, né? Uhum. Eu vi, por exemplo, tive um exemplo de um conhecido meu, um amigo de internet, assim, que eu não conheço pessoalmente até hoje. E que ele tinha um emprego, ele perdeu o emprego, mas dá para perceber, né, pela estrutura de vida dele, que ele teve um acesso, né, assim, do médio baixo, digamos assim, né, mas conseguiu estudar, né, tinha um trabalho, tem uma casa, né, mais ou menos estruturada, num bairro periférico. Então ele resolveu movimentar um sistema de arrecadação de cesta básica, saiu distribuindo. Eu resolvi doar um dinheiro, eu não estou fazendo nada, né? Eu falei, nada não, eu estou oferecendo suporte para as pessoas, tenho feito isso. Profissionais de saúde, tem pessoas me procurando, que estão na linha de frente, estão sofrendo muito, né? Imagino. Mas ele foi interessante, né? É um cara jovem, 20 e poucos anos, e que falou assim, nossa, eu conheci lugares do meu bairro, né, de níveis de pobreza que eu nunca imaginei, né? Então, assim, quer dizer, esse cara foi mobilizado, né? Poderia não estar preocupado com isso, né? E foi mobilizado. Então, eu vejo pessoas cozinhando para pessoas que né, estão passando fome, né, não só aquele conforto, né, que a gente tem. Eu ouvi alguém falando sobre isso, né, do que a pessoa mais abastada, né, mesmo que ela não seja rica, mas ela tem aquele conforto de fazer aquela doaçãozinha para alguma instituição uma vez por ano. Aquilo conforta ela é como se ela tivesse, né, ela está pagando aquela sua dívida social na concepção dela, né? Porque ela paga lá um carnezinho para uma instituição de caridade, está bom, né? Mas eu vejo pessoas, né, que já eram engajadas se engajando mais, né? Então, se associando a ONGs, de alguma forma para ajudar, né, enxugar esse gelo, né? Porque né, assim, dar comida para quem está com fome, não vai resolver o problema estrutural, mas se engajar um pouquinho mais, né? Procurar, né, beneficiar, e que é essa coisa que a Carmen falou também, né? Quer dizer, quando você passa a procurar, por exemplo, vou comprar esse, eu já tenho feito isso há um tempo, na verdade, talvez eu esteja fazendo mais. Aquele supermercado grande, aquela rede, né, caríssima, ela não vai falir, né? E se ele vai no máximo mandar todo mundo embora, se ele estiver muito apertado, que é o que os grandes empresários têm feito, a maioria, né? Ele não vai querer segurar a onda do outro, porque ele não está preocupado com o outro, né? Agora, a gente pode, né,
comprar do pequeno produtor, beneficiar aquela pessoa que, né, que vai ter muito mais dificuldade, né, do que uma grande rede de supermercado, do que uma grande loja, dentro do que é possível. Então, se a gente vai atrás dessas coisas, né, e ajudar essa pessoa e se mobilizar, né, num contínuo, na verdade, não só nesse, né, eu acho que né, então eu vejo que algumas pessoas podem, né, se mobilizar, podem se transformar a partir disso, mas eu não sou muito crente, né, dessa grande mudança, embora ela não existiria momento mais propício para a gente olhar isso de uma forma, né, do alto dos nossos privilégios, né, que fizesse mudanças de fato, né, de consumir menos, de falar, porque eu preciso mesmo disso, né? Eu preciso comprar roupa agora, eu não posso nem sair, né? Porque está na promoção. Passar roupa agora, tipo, né? Eu percebo isso também, percebo que essas pessoas talvez mais desavisadas, né, talvez tenham feito uma marca mesmo, né? Mas é diferente, né, com esse pessoal que tá, eu tenho ouvido muitos conhecidos, pacientes, tal, se queixarem nesse sentido, nossa, mas eu tô pagando, né? Assim, tá, e a sua diarista não tá deixando de ir porque ela não quer, né? Escuta, ela também tá na pandemia, né? Assim, então, não, mas ela vem todo dia, mas vem no horário, a gente reveza, onde ela tá, a gente não fica, né? Mas e ela? Ela pega o transporte público todo dia, né? Assim, tá aglomerado, se não tá, não é só de você que se trata, né? Assim, então, o quanto as pessoas estão dispostas verdadeiramente a perderem os privilégios, né? A passar mais perrengue em prol da saúde do outro, né? De ser solidário de verdade, não deixa lá isolado porque todo mundo vai pegar, né? Mas, gente, é a saúde dela, como é que vai ser depois, né? Vai ter turno de horário, você está disposto a entrar mais tarde no seu trabalho para, sei lá, para a sua empregada poder chegar um pouquinho mais tarde, dividir, não pegar aglomeração, ou vir de sábado, se for melhor para ela, não sei, né? Muita gente eu não vejo tão disponível assim, não. Ai, que pena. Achei que ia falar, quando tem uma grande catarse mundial, normalmente tende aí a dar uma balizada nas pessoas, isso daí é uma ilusão, então, minha, não existe. Mas eu vejo, como, né, como o Marcelo falou, assim, acho que pessoas que já tinham isso, talvez a coisa esteja mais intensa, e eu acho que outras desavisadas que tem também essas, né? Perdendo um pouco a ingenuidade aí, entrando em contato com coisas como você estava falando mesmo, né, Mari? Que antes não tinham entrado, agora puderam. E tem esse grosso aí, tem Mas essa... é mais uma questão, né, esse problema estrutural desde sempre, né? Cada pessoa que vai fazer essa escolha. É ilusório eu pensar, então, que tipo uma catástrofe pandêmica mundial vai atingir as pessoas. Talvez não. Talvez algumas fiquem mais egoístas e mais fechadas ainda por causa da pandemia. Porque na verdade, se você vê quantas, assim, nós não tivemos essa noção de catástrofes ainda, né? Mas pessoas mais velhas, familiares, né? Muitos já não vivos, mas as que viveram guerras, né? Se meu avô estivesse vivo, teria 100 e poucos anos, ele passou por 2 guerras, ele foi preso, acho que na época do Getúlio, ficou 2 anos preso acusado de um roubo, que ele era um operário, então provavelmente ele estava relacionado a algum movimento social de esquerda, foi torturado, não falava, detestava a polícia. Então, assim, meu avô se transformou. Já era muito pobre, na verdade, mas foi um cara assim que chegou a ser executivo, mas ele tinha uma noção muito clara do que é o excesso. Meu avô era um cara que pegava pessoas, moradores de rua, um grupo, e colocava na casa para comer. Né? Isso já lá, né? Quando eu era criança, eu me lembro dessa cena, né? E de plantar as coisas em casa, de procurar usar as coisas naturais, de engraxar o próprio sapato, apesar de ser um alto executivo de uma multinacional, né? Então, assim, ele foi transformado, mas assim, ou será que ele já tinha, né? Pelas dificuldades que ele passou. Então, assim, não é que ninguém não vai acontecer, né? Mas também é ilusório a gente achar que o mundo vai todo mudar, né? Porque ainda as pessoas, e mesmo assim que isso prolongue assim, 2 anos, se a gente viva numa situação, né? Eu não sei se as pessoas vão mudar, né? Eu acho que algumas pessoas vão, né? Algumas pessoas vão piorar, porque elas vão se tornar mais egoístas, elas vão se isolar no seu, né? No seu sítio, na sua, né? Maison de campanha, né? Longe do contato com as pessoas, né? Escravizando os seus funcionários, né, para que eles fiquem lá longe das suas famílias, que talvez em alguns contextos a gente volte, né, a uma coisa mais escravagista ainda, que é a pessoa levar, que tem acontecido, eu já ouvi relatos, que a pessoa leva
né, o seu funcionário, a sua funcionária, para ficar consigo isolada, a pessoa ficar longe da família dela, para garantir a sua segurança. Uhum. Tenho visto também. É. Então, a sua babá, a sua como propriedades, né, que é uma mentalidade escravagista que a gente ainda tem, né? As pessoas têm isso. Outro dia, né, eu tenho gente, eu já não tinha pessoa, de vez em quando, eu chamo alguém para me ajudar na limpeza da casa, assim, quando eu preciso de um extra, no sentido, né? Mas, em geral, eu tenho, desde que eu mudei para cá, eu já tenho vivido um processo de transformação nesse sentido, que eu vejo que não há necessidade, eu não passo mais roupa, né? Só assim, um dia que eu tenho que colocar uma camisa, um terno, né? Daí eu vou passar aquela camisa, mas assim, eu cada vez faço menos, né? Então as roupas não são mais passadas, eu não tenho uma pessoa que limpa a minha casa, né? Eu faço tudo sozinho, né? Outro dia uma pessoa falou assim, mas como você é médico? Eu falei, daí? Eu tenho 2 braços, né? É cansativo? É cansativo. Não vou dizer que, né? Ontem eu falei do jardim, limpei o jardim, eu falei, nossa, eu entendi como, tipo, como é muito válido aquele dinheiro que a gente paga para a pessoa limpar o jardim, porque assim, mas não é que eu vou fazer, né? Eu quis fazer justamente porque eu acho assim, por que eu vou trazer uma pessoa para limpar meu jardim? No momento que eu vou ter contato com ela, eu vou ficar trancado na minha casa, esse sujeito vai vir pela rua, vai entrar em contato com as outras pessoas, não tem tanto esclarecimento, não vai usar máscara direito, né? Eu vejo aqui, por exemplo, muita gente aproveitando, e até deve explorar mais ainda a mão de obra, porque as pessoas estão sem trabalho, construindo casas, reformando casas, né? Uhum. E daí eu passo assim numa construção aqui do lado da minha casa, tá todo mundo de máscara, né? A máscara daquele jeito, né? Com a máscara no queixo. A máscara O cara tava igual o Bolsonaro, com a máscara na cabeça, tiara, né? sim. Então, assim, que diferença isso faz? Né? E daí essa pessoa está colocando um monte de gente em risco, mas ela não está, porque provavelmente ela está no Isolada sítio em seu chateau, né? Com os seus escravos, né? E está colocando gente para trabalhar para ela. Né? Então, continua aí reforçando o sistema. essa pessoa vai mudar? Essa pessoa vai olhar para isso? Não. Né? Se o filho dela morrer, se a esposa morrer, que tem acontecido, né? Ela vai falar, nossa, que eu fiz tudo errado? Talvez, mas eu acho pouco provável. Ela vai falar assim, malditos chineses, né? Que trouxeram o vírus. Né? Foi um empregado que trouxe da rua, entendi. Uma familiar minha falou isso, falou assim, se eu ver um chinês na minha frente, eu acabo com ele. Né? Então, assim, eu nem discuti com ela, porque não adianta, né? Uma pessoa ter um pensamento desse, né? Uma cabeça fechada dessa, né? Não consegue olhar isso num sistema mundial, que todo mundo está passando por essas dificuldades, e que a gente deve olhar isso de uma outra forma, né? Mais sensata, mais equilibrada. O Carmen falou assim, o consumo, né? O desnecessário, né? O que eu preciso realmente para viver? É lógico que a gente gosta da tecnologia, ela é importante para nós, ter uma televisão, o celular, mas assim, eu preciso ficar correndo atrás de um, atrás do outro, né? O novo lançamento, né? Assim, eu preciso de tudo isso o tempo todo, né? Eu Quais acho que são os nossos essenciais, né? Não, e até isso, né? De poder estar mais perto das meninas outra vez, né? E acompanhar o tal do processo de alfabetização, né? De repente eu falei, nossa, que lindo que é isso. Eu queria continuar mais de perto, né? E para isso eu preciso trabalhar menos, então preciso consumir menos, né? Então, que barganhas aí que você está disposto, né? A partir de poder olhar também para o que estamos vivendo hoje, né? Sim. Se o contato faz tanta falta assim, como é que você tem alimentado os seus contatos, né? Suas amizades, né? Acho que a gente já passa por cima de tudo isso, mas acho que é difícil mesmo, né? Essa parada e, puxa, então vamos mudar tudo, né? Acho que pouca gente se dispõe, mas se algumas puderem se dispor, eu já acho que estamos ganhando. Então é um bom momento aí para a gente cuidar da autossaúde mental. Eu agradeço a participação de vocês. Querem deixar algum recado, falar alguma coisa? Eu fiquei super feliz aí de participar. Muito obrigado pelo convite. Rever a minha amiga Carmen, né, que a gente falava faz um tempinho, mas, né, doido para dar um abraço, né, em todos vocês. Mas eu acho que o grande recado é esse, né? Se a gente puder notar, né, né, assim, se a gente puder prestar atenção, né, na gente, nas coisas que a gente faz, né? Isso a ver com o consumo, com as relações, como é que a gente cuida delas. A Carmen falou, eu não tenho filhos, né? Mas a Carmen traz esse outro lado, né? Que é essa coisa assim,
de você se ver, porque ela falando, eu me lembrei de uma cena que foi uma das mais bonitas que eu já vi na vida, que foi quando o meu sobrinho, que é meu afilhado, ele me reconheceu, né? Porque no começo eu pegava ele no colo, ele ia para minha casa, né? Mas ele brincava, mas não tinha aquela... Um dia eu cheguei na casa dele, ele ajoelhou na porta de casa e fez assim com a mãozinha, e ele me reconheceu, né? Ele devia ter mais ou menos 1 ano, assim, uma coisa assim, com uma cara de felicidade. Então, assim, se eu não tivesse perto dele naquele momento, eu não teria visto isso acontecer, né? Então, e eu acho que a vida da gente passa, né, sem ver as pessoas, tanto, não só o novo, mas o velho também, né? Essa semana eu vi um vídeo de uma menina postando uma conversa dela com a avó com Alzheimer. Não sei se você viu. Ela pergunta assim, vó, quantos anos você acha que você tem? Ah, eu tô velha, mas quantos anos você acha que tem? A mulher tinha 95 anos, se não me engano. Ela falou assim, tenho 65. Eu falei, não, vó, sabe quantos anos a senhora tem? Ela falou assim, 95. Ela falou assim, nossa! Ela falou, que bom! Eu tenho 95 anos, eu cheguei assim, falando. Tô ótima! Então, assim, né, olhar o velho e o novo, né, olhar todas essa transição da vida, né? Eu falo que aqui, por exemplo, eu tenho uma vantagem que eu não tinha em São Paulo, que vê as estações, né? Aquela época que as frutas, não as estações super bem definidas, a gente tem um país tropical, mas as estações das frutas. Se a gente vai no mercado, a gente não tem essa noção, porque tudo é produzido em qualquer época, né? Então você tem aquele período que crescem as jacas, o cacau, né? Então, assim, você vê as coisas acontecendo as suas épocas naturais ainda, né? Num lugar que é um pouco mais rústico, assim, né? Então, olhar essas coisas, né? Olhar o céu, olhar as estrelas, né? Olhar a vida acontecendo, então, poder ver os filhos crescer, né? E achar bonito. Claro, tem hora que deve ser, né? Tem um período que você quer, né? Que a criança tivesse um botão para desligá-la, né? Mas, assim, entender que faz... inclusive, qual o seu compromisso com as suas próprias escolhas, né? Quer dizer, você casou, teve filho, né? Então, assim, o que eu estou fazendo com isso? Porque a gente vê muito, não é o caso da Carmen, que eu conheço, né? Que ela faz a relação com os filhos, mas essa coisa, assim, de ver muitos... E quanto mais abastada a família, mais ela encarcera a criança num sistema de... Né, na aula de natação e de balé, de ginástica e línguas, e escola bilíngue, né, e o consumo e né, outro dia aquele passeio lá que a criança já vai ver qual que ela vai ser quando crescer, ela simula uma profissão, né, e daí os pais levando aquilo caríssimo, né, quer dizer, é isso que você quer para o seu filho, né? Então, assim, e de repente você tem essa brincadeira e você vai cozinhar e a criança vai brincar vai ficar só no vídeo, né? No jogo, né? Ela vai brincar com as coisas, ou não vai brincar, ou vai dormir, né? Então, eu acho que olhar para essas coisas mais simples da vida mesmo, que pode ser muito gostoso, né? Então, eu acho que quem puder, né, pegar o trem, né, como dizia o Raul Seixas, né, e olhar assim que é um privilégio, né? Um privilégio poder, né? E eu acho que olhar também para esse outro que precisa muito mais do que nós, né? Da pessoa que está numa situação de muito mais precariedade, né? Como é a pessoa que trabalha na casa da gente, né? O que eu posso fazer para o mínimo, né? É pensar não só se ela está me contaminando ou não, mas pensar né? Na pessoa, eu vou morrer, né? Eu vou propriedade. morrer porque eu não estou pagando, porque eu vou pagar o salário e a pessoa não vai trabalhar. Quer dizer, vai fazer tanta diferença assim. Para algumas pessoas tem gente que não consegue, né, manter uma situação de um funcionário e dentro do seu orçamento, de diminuição de salário e tal. Mas assim, aquela pessoa que pode, né, faz diferença né, você não querer pagar aquela pessoa, né? Vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Então eu acho que tem que refletir nas coisas, né? Eu acho que essa é a mensagem, né? Olhem, né? Acho que se a gente olhar, observar essas coisas, talvez a gente consiga, né? Talvez a pessoa possa, né, se indignar e se transformar de ser tocada de alguma forma, né? Para além do nosso umbigo, como a Mari mesmo falou. Ai, a minha vai muito nesse sentido também, porque eu acho que a gente está aí esperando uma vacina, esperando a tecnologia, esperando que tudo bem, tomara que saia mesmo, espero também, né? Mas assim, eu acho que a tecnologia e tudo mais
nunca vai suprir, né? Isso que a gente está tendo a chance de entender agora, que é a importância do outro, né? Em todos os sentidos. Esse vírus trouxe uma coisa, como a Mary estava falando, que é democrática, né? Assim, democrática, mas no sentido de que não escolhe raça, você vai para a Europa e você pegou, né? Então, assim, e aí ou se isola quem puder, né? E todo mundo que puder, para poder disseminar menos, ou morre todo mundo, né? Então, a importância, né, da solidariedade, desse olhar para o outro, tanto por egoísmo, né, assim, até por sentido de vida, né, que eu acho que é isso. Agora que a gente está aqui, está sozinho, né, enfim, olha o tamanho da importância, né, de você estar conectado, de você cuidar do outro, ser cuidado pelo outro, de você acompanhar o outro, sabe? Então, eu fico pensando muito em como é que a gente pode fazer isso aí, né? Como é que a gente pode alimentar essa pequena poesia no dia a dia, né? Porque senão não tem graça, né? Legal. Foi uma delícia estar com vocês, ver os dois. Obrigada, eu agradeço. Espero trazê-los mais aqui para a gente falar de macumbas também, né? Tem um grupo aí que rolou há uns anos, eu espero Eba! reativar, aquecer, quem sabe fazer aqui uma janelinha no canal para a gente fazer provas das macumbas e cafezinho, hein? Ó! É um bom nome, né? Obrigada, agradeço. Até logo. Um beijão. Até.